Bem-vindos, galera. Então a gente vai continuar aqui a nossa aula, né? A gente já modelou bastante formas de carga térmica. A gente introduziu o conceito de carga térmica humana, mas existem alguns detalhes. E eu vou aprofundar agora, por quê? Porque nesse estágio do curso você já ganhou aí um conhecimento importante, você já está mais familiarizado com alguns termos e dá para a gente aprofundar nessa complexidade que nós vamos agora um pouquinho para falar um pouco de carga térmica humana. A carga térmica humana é uma ciência, a modelagem de carga térmica humana é uma ciência à parte. Isso daqui dá para desenhar um curso muito profundo e muito extenso só disso. Porém, o que a gente vai passar aqui, a gente se equipara, né, e supera algumas pós-graduações em conforto térmico que existem no nosso país. E a gente vai trazer isso para você aqui, tá bom? Então vamos olhando, qualquer coisa você sempre entre em contato lá no nosso grupo e a gente vai conseguir apresentar aqui o conteúdo para você, tá bom? Vamos lá. Já deixei adiantado aqui, olha só, temos aqui, partindo da primeira lei, o que a primeira lei da termodinâmica diz, pessoal? Que a energia se conserva, tudo se conserva. Então, nós temos aqui o trecho de uma equação que diz metabolismo M menos trabalho, W de work, igual a evaporação mais radiação, mais convecção, mais condução, mais um S de storage, de armazenamento, tá bom? Então, olha só, você tem aqui a componente de geração e depois do igual você tem tudo que é perda, até o S, tá? Tudo aqui é perda, aqui o tracinho aqui não alcançou até chegar lá, mas tudo aqui é perda, tá? E aí, tem aqui uma história no S para análise. Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica aplicada no corpo humano. Metabolismo e trabalho como geração. Rafael, por que aqui está menos? Então, porque quando um sistema qualquer realiza trabalho sobre outro sistema, esse trabalho aparece na forma negativa. Então, na verdade, é o seguinte... Você gera uma componente de calor e uma de trabalho, tá certo? Então ele acaba, se ele realiza para fora pela convenção de sinais, isso acaba compondo a geração de calor, tá? Isso aqui é mais uma visão macro, você vai ver isso mais na prática, é apenas uma introdução ao conceito, porque estas parcelas aparecerão como sempre apareceram até agora nas câmaras frigoríficas, evaporação, radiação, convecção, condução, tá? É muito parecido, né? Na verdade, a grande história aqui que entrou é falar que isso aqui é um corpo humano e o metabolismo. O S de armazenamento é assim, quando o corpo armazena constantemente uma quantidade de calor, se S maior que zero, então ele tende ao superaquecimento. Se S menor que zero, ele está em franco resfriamento. Se S igual a zero, ele está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, eu posso passar todo mundo para lá, e aí eu vou ter que ter M menos W, menos E, menos R, menos C, menos K, igual a zero, que é o que prevê a primeira lei da termodinâmica para sistemas em equilíbrio. Aqui nós temos, pessoal, o modelo de Stovik e Hard adaptado para cilindros concêntricos, né? E um dentro do outro, aqui como você está vendo, é diferente das aulas que nós tivemos sobre resistência térmica para cilindros, porque lá não era uma análise para cilindros um dentro do outro. Nesse caso aqui então você vai ver que a análise por resistências térmicas é a mesma ideia, mas a modelagem é diferente, porque na verdade um está dentro do outro aqui, ó. Você vê que esse está dentro desse, que esse está dentro desse. Por quê? Porque aqui a gente tem o núcleo. O que é o núcleo? É toda a sua parte interna abaixo da pele, tá? É isso que é o núcleo. Você tem a pele, que cobre o núcleo, e você tem a roupa. Então a gente faz uma sucessão de tecidos para essa análise. Isso daqui vem lá dos estudos, olha só, esse daqui é um estudo muito recente, tá?
que inclusive gerou atualizações na Azure e nas ISOs 7730 e 9920, tá? 2015 a publicação, tá ok? E eles fizeram aqui, na verdade, um estudo, por exemplo, para países ali, Ásia, Oriente Médio, né? Então, eles pegaram vários países aqui e modelaram manequins com as roupas típicas dos costumes, usos e costumes de cada região, né? Modelaram, colocaram os manequins, colocaram em câmeras, né? E fizeram todo o estudo do impacto de cada roupa, formato de manequim, altura, área, conforme você já aprendeu lá atrás, onde a gente modelou a primeira vez a carga térmica humana, né? Colocou aqui sensores distribuídos os manequins em diferentes posições, tá? E fizeram toda a modelagem, né? E aí eles têm aqui alguns países em que isso foi estudado, né? Desde os Estados Unidos, Paquistão, Índia, Indonésia, Kuwait, Nigéria, né? Em diferentes situações. E aí o que eu quero te mostrar é que é isso aqui, olha, 2015, bastante recente para atualizações de norma. Essa modelagem que eu estou te passando é a que vale, tá? É o que vale aí, é o vigente, tá bom? Eu vou te mandar essa documentação, vou te mandar também a documentação, que é um artigo científico histórico nesse sentido, em fisiologia, divulgado aí pelo Stovik Hard, na Universidade de Yale, na Escola de Medicina da Universidade de Yale. E em 66, né, eles fizeram aí esse estudo, essa modelagem, né? Então, eles, na verdade, naquela época, tinham uma modelagem um pouco mais feinha. Olha aqui, ó, como médicos, né? Coração, as artérias, também considerando a transferência de calor pelo sangue, a pele, a musculatura, né? A boca e o aparato de respiração, né? Por uma perda de umidade muito grande aqui. Então tudo foi modelado, e acabou evoluindo para esse modelo mais recente, que apresenta resultados superiores a 98% de precisão, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa aula, a gente segue aqui então, vamos aqui. Então nós temos aqui, né? O que nós temos aqui, galera? Nós temos aqui o núcleo, como eu já falei, a pele, a roupa. Nós temos aqui um adulto, considerando aqui que ele está gerando 90 watts na forma de metabolismo. Ele tem uma altura de 1,75 m, tá? A gente já vai especificar os raios aqui para cada situação. Então, por exemplo, a gente considera, né, que esse R1, o R1, pessoal, esse Rzinho pequeno aqui, né? É o primeiro raio aqui do núcleo, né? Então, o R1 é 0,1 metro, né? O trechinho R2, que não é bem um raio, mas é um segmento aqui, né? Daqui para cá, R2, a gente tem que ele é de 0,04 tipicamente, né? E nós temos aqui R3, que é a espessura da roupa. Iremos considerar, então, 0,01 metro, né? 1 centímetro de espessura. Aí uma situação até que bastante espessa, apreciável, né? O K da pele, né? A condutividade térmica da pele é 0,32 tipicamente, né? Varia. Então, na engenharia de conforto térmico, por exemplo, quando você vai fazer para ambientes de alta tensão, isso tem uma preocupação em escritórios onde, por exemplo, bolsa de valores, você tem que considerar os vasos dilatados, que muda bastante esse K, é engraçado, né? E quando você está em uma situação mais de repouso, os vasos não estão dilatados, então o K muda e toda a dinâmica de perda de calor do organismo, do corpo humano muda, né? Situações de pânico, eu vou ter uma sala de cinema só para filme de horrores. A carga térmica, a forma como vai se dissipar
perder água do corpo muda totalmente, radicalmente, tá? Então, quando você tem uma população importante, uma quantidade de pessoas importante, estes critérios precisam ser modelados, tá? Aqui a gente vai até um certo ponto, te mostrando no geral, mas caso você tenha necessidades, aí me procure, a gente pode aprofundar num contexto aí e discutir isso com você. Nós já tivemos algumas experiências importantes nisso daí. E aqui eu peguei o cada roupa de algodão, né? A condutividade térmica do algodão é essa daí, né? Então, a gente vai agora modelar o seguinte. Por exemplo, qual vai ser a temperatura neste ponto, fora da roupa, e neste ponto que é a interface entre a superfície externa da pele e a roupa? Quanto que vai ser a temperatura nesses pontos? Tá certo? A temperatura a gente vai calcular aqui agora junto com você, né, tudo isso, e vamos ver o que acontece. Por exemplo, a gente sabe que a temperatura da pele não é exatamente os 37 graus, né? Se você colocar um sensor agora na sua pele, não dá 37. Para você medir 37, você tem que colocar o termômetro embaixo do sovaco, segurar, para ele ali realmente aquecer, né? Você ter toda aquela isolação ao redor do ponto de tomada de temperatura no termômetro para ele aquecer. Né? Na verdade, o 37 graus é no interior do nosso organismo. Né? Então, na verdade, o 37 graus nosso estaria aqui nesta interface, neste cilindro. Aqui você teria 37 graus Celsius. Né? Aqui não e aqui não. Então, qual é a temperatura nesses pontos? E isso já faz a gente aí se familiarizar um pouquinho, já para seguir adiante com as próximas aulas, tá bom? Então, seguindo em frente, conforme a gente já especificou os R1, R2, R3, eu vou já aqui, olha, o R do corpo todo, né, considera núcleo e pele, na verdade é o 0,1 mais o 0,04, que é igual a 0,14 metros, tá? Já o raio, considerando corpo todo e roupas, é igual a 0,14 mais o 0,01, que era a espessura lá da roupa de algodão, que resulta então em 0,15 metros, tá ok? Então vamos lá. A resistência térmica inicial da pele é, vamos modelar aqui, a resistência da pele igual a o R do corpo menos o R da roupa, tá? É o R do corpo menos o R da roupa. Então, colocando aqui, vai ser o 0,14 menos o 0, opa, desculpa, é o R do corpo menos o R da roupa. É 0,15, isso aqui é um 15, menos o 0,14. Dividido pelo K do algodão, conforme você viu lá, é 0,243, tá? Vezes π. Por quê? Porque é π, né? Π. Porque é um cilindro concêntrico, né? E aí tem aí só o ajuste daquela área que é um dentro do outro, mas vamos lá. Vezes, então agora soma, né? 0,15 mais 0,14 vezes o L, tá? Que é a altura, ou o H, né? Ali eu coloquei H. Tanto faz H ou L de altura, né? Ou L, que é 1,75 m. Né? Então, na verdade, já vou aproveitar e escrever aqui 1,75 metros. Então, resolvendo essa conta, pessoal, nós teremos aqui uma resistência térmica de 0,0947 graus Celsius por watt. Né? Fazer isso aqui pelo menos uma vez já te dá uma segurança para você fazer modelagens depois. Né? A resistência, isso aqui é uma outra modelagem complementar, né, daquela que a gente te mostrou. Né? Essa daqui teve inclusive impacto na Escher. Uma não exclui a outra, elas se complementam, né? 0,15, a resistência da roupa, menos o 0,14. Na verdade, era só colocar 0,01, né, que era esse daqui, este valor aqui. E, na verdade, a gente só faz a escrita
porque aí você entende que este trecho é negativo e este trecho é sempre positivo com os mesmos números, né? Então, olha aqui é o K do algodão agora, o K do algodão. Desculpa, pessoal, olha só, aqui eu acabo de ver, eu cometi uma pequena falha e isso foi muito importante acontecer agora, eu vou corrigir na sua frente mesmo. Na verdade, aqui eu falei que era o do algodão, mas eu me equivoquei. Eu já fiz a conta previamente e fiz corretamente, mas aqui na hora de passar para você eu errei. Aqui é 0,32 porque é da pele, tá, pessoal? É da pele. É o 0,32 da pele, tá bom? Então, seguindo, agora sim, entre o K da roupa, foi agora que eu vi, né? Entre o K da roupa, que é o 0,243, né? Vezes o π, vezes o 0,15 mais o 0,14, tá bom? Vezes o L, que no caso é 1, estou sempre escrevendo L e estou aproveitando o L aqui, 1,75. Então, fazendo a conta, você vai chegar em 0,0258 graus Celsius por watt, tá? Calculamos as duas resistências. Daí para frente, agora você já está aí treinado conforme as aulas lá anteriores, né? A gente faz aqui, olha, como é que a gente calcula a queda de temperatura, né? A gente calcula por temperatura do núcleo menos a temperatura da roupa. Então, quanto que vai cair? Desde lá da temperatura da pessoa, né, a interna mesmo, até a superfície da roupa externa. A gente combinou que seria 90 watts a potência, né? Lembra, porque no fundo, né, é só você fazer delta T é igual ao Q vezes a diferença, a resistência total, né? Então é Q vezes a resistência, você sabe, porque era igual a análise de circuitos, você lembra? Que era tensão igual a corrente vezes resistência, que é a mesma coisa, delta T de temperatura igual a vazão de calor, que é o Q ponto, vezes a resistência, que é a mesma coisa, né? Então é igual a 90 watts vezes a resistência da pele, que a gente acabou de calcular lá atrás, que é 0,0947, só conferindo, isso, mais que é a resistência total, né? Porque a resistência total do calor que sai daqui do núcleo precisa enfrentar a resistência da pele e a da roupa para sair para o ambiente. Nós não estamos considerando ainda aqui a componente de convecção que deveria ter na superfície da roupa para fora. Aí você já sabe fazer, e aí nesse caso considera um cilindro, porque na verdade aqui já está em contato com alguma coisa, né? Então faz o cilindro somente para fora para você fazer a convecção, igual você já viu lá na aula 13, né? Mais 0,0258, beleza? Fazendo essa conta, a queda vai dar 10,849 graus Celsius. Rafael, mas eu sempre vou trabalhar com outra coisa, com chiller, sempre vou trabalhar com fluidos secundários, não vou trabalhar com isso. Olha, eu diria para você que para grandes sistemas vale a pena você trabalhar com fluido secundário mesmo no condicionamento de ar, mesmo na parte de climatização. Isso existe e vale a pena. Pensa nisso, porque de repente você pode aprimorar a tua prestação de serviço já fazendo uma análise completa para o teu cliente, apresentando um resultado melhor com os seus cálculos aí, considerando a carga térmica humana melhor, tá? Então, fica aí a dica, ter núcleo. Agora, esse daqui significa o seguinte, que do lado do núcleo para o externo da roupa vai ter uma queda de temperatura de 10,849 graus Celsius, considerando essas resistências térmicas e essa potência dissipada por um corpo, tá? Agora, do núcleo para a pele, menos a temperatura da pele, é igual ao 90 watts vezes a resistência da pele, que é 0,0947. Aqui
eu tinha uma aqui, conforme você já viu nas aulas passadas, uma resistência total. Agora aqui eu estou analisando só a resistência da pele, tá? Que ficou igual a 8,526 graus Celsius. AT pele menos AT roupa. Agora, qual é a temperatura que cai entre a pele e a roupa? É isso que a gente está calculando agora. Então, novamente, ó, igual a 90 watts vezes a T da roupa. A resistência da roupa, desculpa, 0,0258. Tá? Que é igual a 2,323 graus Celsius. E se você somar um com o outro, você chega aqui no 10,849. Né? Então, por exemplo, uma pessoa saudável tem um T igual a 37 graus Celsius, tá? Em média. Então, a temperatura na pele efetivamente será 37 menos o 8,526. Por quê? 37 está aqui, ó, para você entender. O 37 está aqui, nesse ponto. Antes da tua pele, vai ter uma queda de 8,526. Aqui tem 37. Daqui para cá cai 8,526. Então, quanto que é a temperatura nesse ponto? 8,526 igual a 28,473 graus Celsius. A T da roupa é igual a 37 menos 2,322, que é igual... Opa, desculpe, fiz aqui novamente um equívoco. Vamos corrigir. Eu fiz na minha folha certo e às vezes aqui eu estou olhando e aí eu copiei errado da linha de cima. Né? Aí agora que você para pensar, então ó, é na verdade 28, a T da roupa é 28,473. Né? Por quê, né? Por quê? Porque aqui, olha, foi da pele para a roupa. Né? Perdeu isso. Então eu preciso da pele para a roupa, saiu isso, então a última da pele é isso. A temperatura da pele é esse. E entre pele para a roupa perde mais 2. Então da temperatura da pele ainda perde 2. Então é isso, ó, 28,473 menos 2,322 igual a 26,151 graus Celsius. Tá bom? Então, o que a gente viu nessa aula hoje? A gente começou uma introdução aqui para discutir com você um pouquinho o que a gente vai estudar nessa parte de carga térmica humana, com um pouco mais de detalhes, já que... por que eu coloquei isso, né? Eu comecei com carga térmica humana, dei uma parada, fui para a câmara frigorífica, tomando uma água aqui, fui para a câmara frigoríficas e volto agora para a carga térmica humana. Porque o curso todo eu estou fazendo uma convergência. Você primeiro começou a aprender as noções básicas, viu aí os conceitos de isolação, porque é importante para conter calor inútil, né? Depois aprendeu a modelar o calor dentro de uma câmara frigorífica de várias formas, entender as taxas envolvidas de água, de calor, como é que analisa o alimento, respiração de vegetais. A gente vai avançando, mas, por exemplo, numa câmara frigorífica você pode ter pessoas vestidas. Então, aquela carga térmica que você aprendeu até pela equação transcendental,
ela pode estar bastante superdimensionada, apesar que você vê que vai somar 1, 2 kW, quando você tem que isso é 1% da brincadeira toda, não tem tanto impacto. Mas quando é apreciável, você tem que considerar. E aí a pessoa com uma roupa térmica numa câmara frigorífica de congelados, por exemplo, ela vai mudar a dinâmica, ela não vai ser aquela mesma dissipação pura como a gente colocou naquela aula, né? Então, aí entra a história da roupa. Também, então, você vê isso, você consegue ter uma visão para trás agora. Eu pego esse trecho que a gente vai dar uma olhada em carga térmica humana em maiores detalhes, também como é que funciona a perda de água, igual você viu lá no caso de alimentos, que perde água, aqui também perde água, a gente soa, né? A gente respira e expira, solta a umidade. Então aí você vendo todo esse conjunto, aí a gente parte então para os próximos passos, psicometria, e vamos também depois então, de fato, conseguir dimensionar direito um evaporador, tá? Como com bastante aí refrigeração fina, né? Dimensionar um evaporador direito, sem cometer os grandes erros que cometem por aí, um planejamento adequado de como é que ele vai funcionar, e pensar posteriormente nas estratégias de degelo, mas você conhecendo tudo isso que a gente vai te passar, nessa sequência que nós projetamos, te ajuda aí a ficar no trilho e ir abrindo o caminho, tá bom? Então era isso que eu queria te mostrar hoje, é uma aula rápida, introdutória a esse conceito, né? É um plus naquilo que você já viu de resistências térmicas com esse conceito de resistência concêntrica e lembrando que uma está abraçando a outra, tá bom? Então era isso, pessoal, um grande abraço, estuda bastante, tchau, tchau!